Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia, onde novamente nós vamos nos reunir em unidade na oração. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre unidade na oração. Você já experimentou o poder de orar em conjunto com outros irmãos e irmãs em Cristo? Ou você é do tipo de pessoa que sempre abre a Bíblia e se prende apenas a um versículo e quando diz que Deus está em todos os lugares, né? E de fato isso é muito verdade. Mas será que é verdade também apenas o fato de tirar um versículo isolado para estabelecer uma doutrina, enquanto a Bíblia inteira ela menciona sobre estarmos em unidade? Já hoje em dia, como a unidade ela é evidente quando você faz a leitura da palavra, quando você pega cada um dos livros do Pentateuco, por exemplo, onde Deus ele cuida tão grandiosamente do seu povo e os orienta a viver em unidade, em propósito. Deus ele também nos orienta nisso, para que nós possamos também vivermos em unidade, transformando as nossas vidas, entregando as nossas súplicas, as nossas orações em ação de graça ao próximo, em momento de extrema intimidade com Deus. Você já prestou atenção a respeito dessa unidade? Você já se ateve o quanto Deus preza por essa unidade? Você já parou para analisar a profundidade que há em João 17, na oração de Cristo, o quanto ele quer que nós sejamos um nele, assim como ele é um no Pai? Você sabia que Jesus, ele promete ouvir e responder quando nós também estivermos em harmonia nas nossas orações, harmonia nos nossos corações, quando nós orarmos juntos? Como que essa prática do acordo de oração, ela pode fortalecer os laços espirituais entre os membros do corpo de Cristo? Existe essa possibilidade de entre nós nos fortalecermos em oração na prática dessa unidade? Você já se envolveu no exemplo? E aí, quando eu falo de se envolver, você já analisou, você já ruminou, você já leu com atenção a prática dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus, que buscavam Deus unanimemente em unidade e comunhão constante em oração? Se você ler Atos do início ao fim, eles estavam juntos em constante oração. Se você puder, vamos curvar as nossas cabeças em respeito a essa presença grandiosa do Espírito Santo aqui conosco e vamos orar a Deus e pedir, sim, pedir, porque nós somos falhos, somos pequenos, somos pecadores e sem Ele nada nós somos. Vamos pedir que Ele possa nos proporcionar entendimento, que Ele possa nos encher do Espírito Santo e que nós consigamos com isso sermos luz e sal na vida do próximo. Vamos entregar essa oração em unidade agora? Vamos ligar aqui na terra esse pedido de oração? Então, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, Santo Deus, grandioso és tu, Pai, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Paizinho, tu que criastes a terra, os céus,
as estrelas, todos os planetas, o Sol, a Lua, o cosmos, o universo. O Senhor que criou absolutamente tudo e detém tudo na palma da tua mão. Grandioso és tu, Pai. E não conseguiremos, nem que nós nos esforcemos o máximo, em encontrar palavras para mensurar o teu tamanho, a grandiosidade, a magnitude do teu poder, porque de ti emana o poder. A ti, Pai, esse maravilhoso e grandioso Deus, nós nos entregamos aqui nesse momento em unidade, te pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo, Pai, que tu és o Senhor das nossas vidas. E te pedindo, Pai, humildemente, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo aqui conosco, nos encher da tua sabedoria. Que essa sabedoria ela possa gerar ações de graças ao teu santo nome. Que nós possamos nos esmerar, nos dedicar a levar a tua palavra a todo aquele que necessita. Portanto, Pai, nos enche nesse momento com o teu conhecimento vindo do teu alto, para a proclamação do Evangelho aos cativos, aos doentes, aos cegos, aos surdos, aos coxos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nos proporciona, Senhor, do alto, a sabedoria necessária para que nós possamos levar a tua palavra e que o teu Espírito Santo, o nosso melhor amigo, o nosso consolador, haja no meio do povo, convencendo-os da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Mostrando e evidenciando o amor de Cristo, pois transformou as nossas vidas. Paizinho eterno, perdoa se a gente não sabe orar. Perdoa-nos, Pai, se nós não sabemos como chegarmos a Ti verdadeiramente. Nos guia, Pai, pelas Tuas veredas de justiça. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Bom, a nossa leitura, o nosso versículo-chave, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 19. Como sempre, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia e ler nela essa passagem. Mas eu sei que possivelmente você não vai ter, talvez, né? Você não tenha aí uma Bíblia na sua mão. Então, eu estou compartilhando a leitura na tela aí do seu computador, do seu celular. Mas se você puder, invista tempo para procurar a passagem. Se você não souber, dá uma pausa aí, se você estiver acompanhando gravado, dá uma pausa no vídeo. Abre a Bíblia. Procura lá no índice. Encontra o livro de Mateus. Se você não sabe, os capítulos eles são indicados com os números maiores aí na sua Bíblia. E os versículos, eles são os numerozinhos menores. Normalmente, eles ficam antes, no início, do lado esquerdo da leitura. Em algumas Bíblias, os versículos eles ficam no meio das leituras ali. Entre um versículo e o outro tem um númerozinho pequeno. Esse é o versículo. Então, Mateus capítulo 18 é o número grande e o número pequeno é o versículo. Procure na sua Bíblia, você vai encontrar. Caso não, a leitura está na tela do seu celular. Quem vai fazer a leitura de Mateus capítulo 18, versículo 19 é a minha mãe. Mãe, por favor, ligue seu microfone e faça a leitura para nós. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, ele nos ensina
que quando dois ou mais se reúnem no nome dele, em torno do seu nome, pelo seu nome, e concordarem em oração, ele está presente ali. E ele Glória a atende às Deus. súplicas conforme a vontade dele. Isso revela o valor essencial, esse valor que Deus ele atribui à unidade e ao acordo entre os seus filhos. Agora, perceba que Deus ele não é menino e as nossas orações elas não podem ser entregues a Deus ou levadas a Deus como nós já vimos em outros devocionais feitos aqui. E ela não pode ser entregue a Deus ou levada a Deus de qualquer forma. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um devocional que nós fizemos a respeito sobre as condições para que as nossas orações elas possam ser ouvidas. Eu vou deixar na descrição. Se você tem dúvida se a sua oração é atendida ou não, assista esse devocional da descrição que eu vou deixar aqui abaixo. Vai ser muito importante para você. Então Deus, ele atende as nossas orações. Se essa oração estiver no centro da vontade dele. Então aqui no devocional de hoje, onde nós vamos novamente falar sobre oração, eu separei 5 pontos e olha, eu poderia ter separado muito mais, porque a Bíblia fala de oração do início ao fim. Mas para não ficar tão longo o devocional de hoje, eu separei apenas cinco passagens para a gente raciocinar um pouquinho, ruminar um pouquinho, a gente se esmeirar em entender um pouco mais sobre a vontade de Deus nas nossas vidas para com a unidade em oração, estarmos juntos em oração. Então, primeiro, a essência desse acordo, né? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre essa essência. Essa essência. Como estabelecer essa essência? O que é essa essência? Se de fato existe, na verdade, essa essência no acordo. E aí nós encontramos isso lá na oração do Pai Nosso. Mas nós também encontramos isso em Mateus capítulo 6, no versículo 10. Precisamente no versículo 10. Lá dentro da oração do Pai Nosso, um versículo específico a respeito sobre a oração, sobre essa essência no acordo. Então, se você puder, leia com a gente. A minha mãe vai fazer a leitura, Mateus capítulo 6, versículo 10. Minha mãe, pode ligar o microfone novamente e ler para nós. Amém. A palavra do Senhor diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. O acordo na oração, esse acordo, ele vai além de palavras proferidas entre as pessoas que estão ali orando. Ele é o alinhamento dos corações. Ele é o alinhamento da sua mente com o seu irmão. Esse alinhamento, ele deve apontar para a vontade de Deus. É como se você estivesse entendendo que há necessidade de uma submissão para com a vontade de Deus na sua vida. Antigamente eu não entendia essa importância da vontade de Deus para ser realizada na minha vida e em todas as orações. Eu sempre me lembrava, eita Jesus, lá no Pai Nosso tem dizendo, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Mas eu não vou falar porque eu não quero que seja feita a vontade dele, porque vai que a vontade dele não é a minha, né? Então eu não vou falar isso. E eu não falava o versículo 10. E eu não falava para Deus. Eu nunca dizia, Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida. Hoje, em todas as orações que eu faço, eu não vou falar que em todos, mas em 99,99999% das orações que eu faço, eu falo. E eu não falo por repetição, eu falo porque eu estou alinhado com a minha submissão à vontade de Deus. E eu quero definitivamente que a vontade dele seja feita na minha vida. Eu faço questão disso. Hoje eu faço questão. Antes não, mas hoje eu faço questão. Então eu tenho esse alinhamento. E é importante que todos, na hora da oração, estejam alinhados com a vontade de Deus a ser realizada nas nossas vidas. É a unidade de propósito e harmonia nas súplicas e na fé que é compartilhada. Essa unidade nas súplicas e na fé, quando compartilhada, é essa unidade que cria uma atmosfera propícia para a manifestação do poder de Deus. É quando você de fato está alinhado com essa essência desse acordo aqui no versículo 10, seja feita a sua vontade. Quando você está alinhado com isso, aí você começa a experimentar o sobrenatural na oração, que aí parece que você vai sentir um passe de mágicas e as coisas acontecendo na sua vida. E na verdade não tem nada a ver com mágica, nem com pó de pirim-pim-pim, mas simplesmente porque você está alinhado com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus. E isso é extremamente poderoso quando alinhado com outras pessoas em unidade. Por isso que a palavra fala que muito poder há na oração de um justo. Esse justo não significa justiça. Esse justo, ele vai muito além de ser uma pessoa justa. Afinal de contas, a Bíblia ela declara que não há nenhum justo sequer. Nenhum. A justiça mencionada na oração de um justo é quando ele é justificado pelo sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo nós somos justificados. E aí nós temos acesso ao trono do Pai. Os nossos pecados são perdoados. Quando nós pedimos perdão e entendemos verdadeiramente o sacrifício de Cristo, aí então eu começo a entender que eu quero que a vontade de Deus seja realizada na minha vida. E aí então eu me entrego no altar. Essa é a essência do acordo. O segundo ponto é a promessa de resposta. Nós temos uma promessa de resposta. E aí nós vamos para a Epístola de João, para a gente entender sobre isso. Lá em João, 1 João, a Epístola de João fica no final da Bíblia. Se você não sabe, está procurando, vai no índice. Mas a Epístola de João fica no final da Bíblia. Antes de Apocalipse, você volta um pouquinho, tá lá, 1 João, é uma carta, não é o Evangelho. 1 João capítulo 5, versículo 14. Eu acredito que quem vai fazer essa leitura é minha tia Maria. Eu acho, a tia Jane. Não lembro agora qual das duas. Ou se é a Maierle Amém. também. Amém. Amém, A tia palavra de Maria. Deus diz assim: quando estamos na presença de Deus,
temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Amém? Glória a Deus. Amém, tia Maria, obrigado. Quando estamos na presença de Deus, é a versão dela, né, que ela acabou de fazer a leitura. Aqui na versão que eu estou compartilhando na Bíblia, é uma versão NVI, Nova Versão Internacional. A NVI diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. A versão que ela diz é quando estamos, né, próximos de Deus. Vamos ver aqui se tem outra versão parecida com a dela. Ó. Essa versão e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mais uma outra versão. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos mais ou menos a mesma coisa. Acho que aqui não tem mais. Pronto, não tem mais. Tia Maria, leia novamente a sua versão, por favor. Liguei seu microfone. Leia novamente a versão que a senhora leu. Amém. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Glória Ó, a Deus. vamos lá. Entenda quando estamos na sua presença. E aqui nessa versão é ao nos aproximarmos de Deus. Ora, se a Bíblia diz quando estamos na presença de Deus, quando estamos na presença de Deus, implica que em alguns momentos nós não estamos na presença de Deus. Aqui no versículo 14, nessa versão que eu estou compartilhando, ele diz: ao nos aproximarmos de Deus. Isso indica que em alguns momentos nós estamos distantes dele. Afinal de contas, seria uma incoerência a palavra de Deus falar quando nos aproximarmos de Deus. Ou seria incoerente a palavra de Deus nos falar ao nos aproximarmos de Deus. Seria incoerente se nós estivéssemos sempre próximos dele. Se nós estivéssemos sempre próximos dele, sempre próximos dele, então não há uma incoerência quando aqui diz ao nos aproximarmos de Deus, se a gente já está próximo. E quando a palavra de Deus fala quando, na versão dela, né? Quando nos aproximamos de Deus, ora, se Deus já está próximo de Deus, se Deus já está em nós o tempo todo, por que a Bíblia diz quando eu me aproximar de Deus? Essa proximidade de Deus aqui que João fala é a unidade entre eu e ele. Unidade na minha oração. A unidade naquilo que eu peço. É a unidade do corpo de Cristo. É quando a minha oração e a sua oração, a nossa oração, se torna uma. Versículo 14. Eu vou ler, acho que é a quarta vez que nós vamos ler agora. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, se, tá vendo? Primeiro o ao. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, ao alinharmos as nossas orações. Se, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Vamos então agora aqui juntos, cada um vai falar que vai pedir um carro, e aí ele vai dar um carro. Irmão, o sangue de Cristo tem poder.
no pensamento esdrúxulo desse. Ele não está falando disso. Ele não está falando de ter coisas. Sabe, Deus, ele nos ama tanto, mas ele nos ama tanto que mesmo sem merecer, ele nos dá mimos. Vez por outra, ele vai te dar uma coisa que você nem pede. Mas a oração não é para pedir coisa. Não é para pedir coisa. A oração vai muito além disso. A oração é um momento de intimidade. Você já foi na casa da sua mãe e começou a conversar lá sobre coisas, sobre o seu dia, já começou a falar, você já foi conversar com uma amiga sua, e aí você passou lá 1 hora com ela conversando sobre coisas comuns que a gente precisa conversar para esparecer, para relaxar, para desabafar. A oração é isso. A oração não é para você sempre ficar, pai, eu estou precisando de dinheiro para pagar as contas. Pai, eu estou precisando que o Senhor melhore minha saúde. Pai, eu estou precisando que o meu filho estude mais para ele ficar mais inteligente e passar na prova do Enem. Pai, eu estou precisando que o Senhor... Não, gente, não é isso. Não é isso. Ou melhor, não é só isso. Talvez isso seja o pão nosso de cada dia que é mencionado no Pai Nosso, sabe? O pão nosso de cada dia, esse pão é a parte pequenina que tem lá no Pai Nosso. Na oração modelo, o pão é o que é menos mencionado. E o resto? Você não lembra do resto da oração que é modelo? Então, se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Peça para ser luz e sal na vida dos outros. Peça para ser luz e sal na vida dos outros. Ao fazer essa promessa, Jesus ele nos assegura que o Pai ele nos ouve, mas quando nós oramos em unidade. Quando nós oramos em unidade. E eu vou repetir isso explicando. Quando nós oramos em unidade, não é somente quando eu, a Mayerlin, a tia Maria, a minha mãe Nazaré, a minha tia Jande, nós oramos juntos e pedimos e apresentamos as nossas orações a Deus. Além disso, é quando eu oro em unidade com Cristo. Quando ele se faz um em mim e eu um nele, assim como ele pede na oração dele. 3 vezes ele pede isso lá em João capítulo 17, que nós sejamos um nele e ele um em nós. Esse é o desejo dele para mim e para você. Não só para os apóstolos, mas para todos aqueles que vão vir depois. Está lá em João 17. Leia, é linda aquela oração de Jesus. O capítulo inteiro do Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração linda que Jesus faz. Lê lá, olha. Unidade. Então, essa promessa, a gente precisa entender o que é essa promessa da oração. Porque senão a gente vai começar a pedir coisa e a gente não vai receber. Aí a gente vai dizer assim, porque Deus não ouve minha oração. Claro, assim como está lá em Tiago, você está pedindo para o seu bel prazer. Você está pedindo sem fé, como também está lá em Tiago, peça sem fé. Não ache a pessoa que está pedindo sem fé que vai receber coisa alguma. Está lá em Tiago. No devocional que eu falo sobre as condições da oração, que está aqui abaixo na descrição que eu vou deixar, tem as condições. Não peça para você realizar o seu bel prazer. O pão, esse pão espiritual, ele deve ser compartilhado. Da mesma forma que o pão físico. Então, a gente entender essa promessa. Então, a primeira coisa que nós entendemos, que nós aprendemos hoje, é a essência do acordo. A essência do acordo. A segunda coisa que nós aprendemos é essa unidade na promessa, na resposta. Essa promessa de resposta que Jesus dá em unidade com ele. Terceiro, parece a mesma coisa, mas não é. Mas é a força dessa comunhão.
E aí agora nós vamos para o Evangelho de Mateus de novo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Eu não lembro quem vai fazer a leitura. Então, quem vai fazer a leitura para nós do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, pode ligar o microfone, por favor. Quem é, Joelson? Pois Eu é, acho eu que é a não lembro. Maeli, né? É a Jane, né, não? Não? Bom, eu vou fazer a leitura então, já está aqui na tela. Que diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20 diz: Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nós concordamos na nossa oração, nós fortalecemos os nossos laços espirituais. Isso é um fato. Cordão de três dobras, ele é mais difícil de ser rompido. Então, nós fortalecemos os nossos laços espirituais. E é claro, esses laços espirituais, eles nos unem uns aos outros, como irmãos em Cristo. Nós estamos lembrando uns aos outros que não estamos sozinhos nas nossas jornadas. E que o poder da oração, esse poder da oração coletiva, digamos assim, ele pode mover montanhas. Sabe, é olhar aqui, às vezes eu nem sei da necessidade, por exemplo, da Mayerle, mas ela na hora que vai orar, ela pede por algo que ela nem falou para mim, mas lá na oração ela se quebranta e ela fala. Quando eu vou orar, eu movido pelo Espírito Santo e pelo amor que há em mim, eu vou orar por ela. De vez em quando eu abro ali uma caixinha nos stories do devocional, lá no Instagram. E eu pergunto, qual é o seu pedido de oração? Poucas pessoas vêm. Média de 80 a 120 pessoas visualizam aquela caixinha ali nos stories. Às vezes tem 5, apenas 6 pedidos de oração. Aí eu pergunto, será que de entre 80 a 120 pessoas, apenas 5 ou 6 pessoas precisam de alguma coisa da parte de Deus? Apenas 5 pessoas? Às vezes a gente pensa, ah, não, eu não vou falar para o meu irmão o que eu preciso. Porque Deus sabe. Sim, irmão, Deus sabe. Deus sabe. Mas compartilhar, quando você compartilha, você demonstra na prática que você tem submissão à vontade de Deus na sua vida. E a vontade de Deus também é que nós sejamos unidade. E como que eu vou ser unidade com você e você comigo, se eu sequer sei que você está passando por um problema de dificuldade física e que você está precisando de ajuda de oração? Que mal há se eu falar para vocês que eu estou precisando de oração pelo meu lado financeiro, pela a minha união com a minha família, por problemas conjugais, por problemas na minha igreja, por problemas. Qual é o que mal há nisso? Será que o meu orgulho é tão grande que eu tenho vergonha ao ponto de estar ali tão orgulhoso de dizer, paz, eu não vou falar porque eu vou passar vergonha, eu sinto orgulho de me quebrantar na frente do meu irmão. E aí você se tranca, você se fecha no seu mundinho. E aí você demonstra com isso o egoísmo. E aí Deus, ele resiste ao soberbo, ao presunçoso, ao egoísta.
Será que talvez por isso a sua oração não esteja sendo ouvida? Por isso que a gente fala que a oração ela é muito mais do que palavras. A oração é muito mais do que você levantar de manhã, sentar na sua cama e orar. Porque a oração, ela expressa, ela deve expressar uma ação, ações de graças. Graças é obrigado, é agradecimento, ações de agradecimento. Ações, irmão, é uma ação. O que é uma ação? Se eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida, eu vou praticar ações de graças. Então, eu vou levar a palavra de Deus para alguém. E não é difícil. Se você, nesse momento que está acompanhando no gravado, der uma pausa, for no seu WhatsApp, e lá você enviar a mensagem para alguém assim agora. Fulano, estou no momento de oração e quero orar por você. Qual é o seu pedido de oração? E manda. Se você enviar isso para alguém que você conhece, para alguém que você acredita, ou se você deixar que o Espírito Santo toque em você, para que o Espírito Santo, você vai ver que a pessoa vai te responder assim, ó. Eu estava precisando mesmo de oração. Isso é compartilhar o amor, isso é levar a palavra de Deus. Você não precisa ir para o outro lado do mundo para fazer isso. Você não precisa andar no sol quente para fazer isso. Se você puder, irmão, amém. Glória a Deus por isso. Mas uma mensagem para alguém pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. Isso é compartilhar do amor. É você demonstrar a força na comunhão. É você mostrar que você de fato pratica o amor de Cristo. Não apenas por palavra, mas por ação de graças, por ação. Então nós estamos lembrando uns aos outros que não estamos sozinhos nessa jornada. E que o poder da oração coletiva, ele pode mover montanhas. Entendeu agora quando Jesus fala a respeito do mover montanhas? Em que uma planta, eu não lembro, acho que é a aroeira, não sei lá qual é a planta, pode ser tirada daqui, plantada no mar, e crescer e florescer no mar através da oração. É sobre isso, irmão. É sobre a prática do amor. Não é sobre o tamanho da sua fé, mas em quem você está colocando a sua fé. Ontem eu ouvi uma frase que eu achei linda, linda. A humildade é o remédio para a inveja e o egoísmo. A humildade é o remédio para a inveja e o egoísmo. Seja humilde, irmão. Abra o seu coração com alguém. Demonstre essa humildade. Fale. Fale, fale. Fale. Qual o problema? Fale. Chegue para uma pessoa que você conhece e diga: olha, minha mãe, assim, 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 assado. Fale, irmão. É sua mãe. É seu irmão. Às vezes a gente se tranca no nosso mundinho, e isso acontece muito com o homem. Se tranca no seu mundo, porque é o homem, é o provedor, e aí não fala com a sua esposa que está do lado, a comunicação racha. Aí vai orar. Em estado de egoísmo, de presunção, de altivez. Será que é por isso que as suas orações não estão sendo respondidas? Raciocina um pouquinho aí. Então, a força dessa comunhão, a força da comunhão. Quarto ponto.
O exemplo dos primeiros discípulos. E aí se tiver que tirar exemplo do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai passar a manhã toda falando aqui, talvez mais. Mas o exemplo dos primeiros discípulos, e aí eu separei só um. Vamos lá para Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42. Quem tiver que fazer a leitura, pode ligar o microfone e fazer para nós, por favor. Amém. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Amém, Mayerlin. Obrigado. Olha só. Era dia sim, dia não? Não, né? Era uma vez na semana? Não. Era uma vez no mês? Não, né? Era uma vez no ano? Não. O que é que está escrito? Que a Mayerlin leu, que nós lemos e que está aí na tela do seu celular? Ó. Todos os dias. No templo, de casa em casa, em todos os lugares, irmãos. Eles proclamavam. Eles não deixavam, eles ensinavam, eles proclamavam a Cristo, eles mostravam o Evangelho, eles ensinavam a palavra de Deus todos os dias, no templo e de casa em casa, em todos os lugares, irmãos. Em todos os lugares. Eu só vou orar quando eu vou para a igreja. É isso que está escrito aqui? Não, eu só vou orar na minha casa, não, só na minha casa. Eu não preciso ir para a igreja. É isso que está escrito aqui? Eu estou enxergando outra coisa e lendo outra coisa. No templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar Jesus, que Jesus é o Cristo. Se você pegar o livro de Atos inteiro, você vai ver isso. O tempo todo. E estavam em oração. Vá lá ler. Não fique só no que eu estou falando, não. Vá lá ler o livro de Atos. Você vai ver, o tempo todo tem, o tempo todo tem. E estava em oração, em oração, em oração, em oração. Vá lá. Procure, você vai encontrar. A palavra oração é uma das mais repetidas no livro de Atos. Conte quantas vezes a palavra oração ela aparece. Vá lá ler o livro de Atos. Oração. Todos os dias. Em todos os lugares, incluindo no templo. Você tem que congregar em algum lugar, irmão. Mas é porque o fulano de tal lá na igreja não gosta de mim. Quem foi que disse que eu vou para a igreja por causa do fulano de tal? Eu vou para a igreja por causa do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Preste atenção nos ensinamentos dos anticristos que tem. O que não falta é anticristo hoje. Preste atenção. Se o que estiver ensinando não estiver apontado para a Bíblia, não estiver apontado para o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo, se estiverem falando sobre prosperidade, sobre dar para receber, preste atenção, que isso aí é mentira. Nós não temos nada para dar para Deus, nada. Ele já é dono de tudo, de ouro, de prata, de tudo. Você não precisa dar seu carro, você não precisa dar sua casa para que Deus ouça a sua oração. Você tem que dar outra coisa para ele. Você precisa entregar a você para ele. Entregar a sua vida para ele. O seu coração e as suas atitudes. Os apóstolos aqui, após a ascensão de Cristo para o céu, eles se reuniam constantemente em oração, em comunhão. Eles, 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 eles se apresentam
sabe, eles em oração o tempo todo, eles experimentam em primeira mão o acordo da oração. Como nós vemos, eu não separei a leitura, mas aproveitando a oportunidade, Atos dos Apóstolos 2:42. Se alguém puder ligar o microfone, quem achar primeiro, liga o microfone e lê para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles experimentam esse poder no acordo da oração. Sabe? Quando a igreja primitiva ela se reúne, elas experimentam a doutrina, a perseverança da doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas súplicas. Alguém encontrou Atos 2:42 para ler para nós? Atos 2:42 diz Isso. assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Acabei compartilhando aqui na tela também. Obrigado pela leitura, tia. Sabe, eles se dedicavam no ensino, na comunhão. Ó, se dedicavam na comunhão. O que é a palavra comunhão? Ao partir do pão e nas orações. Eles estavam o tempo todo juntos, irmãos, orando. Não era só uma vez na semana, era todo dia. Esse momento aqui de unidade, até agora, 6 da manhã, é muito importante. É um momento de comunhão, de partir do pão. Por fim, o último ponto, quinto, é o desafio do chamado. E aí você ouve o devocional assim, ouve a palavra de Deus falando para você, e aí você é desafiado a esse chamado. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quem vai fazer a leitura para nós? 1 Timóteo 2, 1. Pode ligar o microfone e ler para nós. Amém. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Amém. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo. E aí, olha só o que é que o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, fala, instrui. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu pergunto, como que eu vou interceder em oração pela minha mãe se a minha mãe não abre a boca para falar o que está passando na casa dela? Como que eu vou interceder em oração com a minha tia Maria, com a Mayerlin, com quem quer que seja, com a minha esposa, se ela não abre a boca para dizer o que está acontecendo? Irmão, a gente precisa viver em unidade. Unidade. Unidade significa um. Você nunca foi para aula de matemática? Unidade significa um. Uma unidade, uma centena, uma dezena. Você sabe o que significa isso? São medidas. Unidade é um. Nós precisamos ser um. Um intercedendo pelo outro. Um fazendo súplicas pelo outro. Um orando pelo outro. Um com ação de graças. O que é ação de graças? Rapaz, eu vou. Outro dia, a minha tia Jane falou que saiu da casa dela para ir na casa da minha mãe para conversar, porque minha mãe estava passando por um problema difícil e a minha tia Jane saiu da casa dela e teve uma ação. Saiu e foi na casa dela. Assim como alguém algum dia já foi na casa da minha tia Jane. Saiu de casa, saiu e foi na casa da minha tia Jane.
Isso é uma ação de graças, é ação de agradecimento a Deus. Senhor, o Senhor mudou minha vida, o Senhor tocou meu coração, o Senhor me salvou, o Senhor me purificou, o Senhor fez isso por mim e eu vou fazer isso na vida de alguém. Eu vou ser sal na vida de alguém, eu vou ser luz na vida de alguém e eu vou fazer isso por alguém que está precisando, porque eu sei que está precisando. E vai lá e faz. Ação de graças. Essa é a orientação da palavra de Deus. Ah, não, vou ficar em casa orando sozinho porque eu não preciso ir. Afinal de contas, Deus está em qualquer lugar. Está, irmão? Está. Pode ter certeza. Ele está em todos os lugares. Ele está aí do seu lado agora, conversando com você, dizendo para você que você precisa praticar o amor para com o próximo. Como é que você vai praticar o amor com o próximo se você só está em casa? Ah, eu vou praticar o amor com meu filho, Joel. Amém, irmão. É fácil. Mas também a palavra de Deus fala para praticar o amor com o seu próximo, seu vizinho, seus parentes, as pessoas da sua igreja, com todos. Não é só com o seu irmão aqui do lado, com a sua esposa. Muito fácil eu praticar o amor só com a minha esposa. Não é muito fácil. E dependendo de alguns relacionamentos, é bem complicado. Mas eu falo para alguém que é muito fácil me relacionar. Hoje nós somos desafiados a praticar essa disciplina de oração em acordo. Nós somos desafiados a nos unirmos no propósito de oração, buscando a face de Deus em unidade de espírito com Ele. Hoje nós somos desafiados a vivermos em unidade e que nós podemos ser uma igreja que se destaca não apenas pelo que diz, mas pelo poder manifestado através de ações de graças, de oração conjunta, de intercessão, de súplica para todos os homens. Aqui não está escrito apenas para o seu irmão, para sua esposa. Não está escrito aqui apenas para o vizinho aqui que mora do seu lado. Para todos os homens. E você faz para todos os homens, irmão. Você compartilha do amor da palavra de Deus. Então, se você não fez, se você estiver acompanhando aí no gravado, dá pausa. Manda uma mensagem agora para alguém. Vai lá no WhatsApp e manda uma mensagem. Estou no momento de oração. Lembrei de você. Quero orar por você. Qual é o seu pedido de oração? E manda. E deixa que o Espírito Santo haja. Deixa aí, que aí você fez a sua parte. A próxima é do Espírito Santo. A sua parte é praticar o ID. O convencimento é do Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo haja. Mas faça alguma coisa, irmão. Não dá para você ficar na sua casinha, no seu cubículo, tirando versículos da palavra de Deus e não entendendo a palavra como um todo. É de retirar de apenas um versículo uma doutrina. É por isso que existem heresias. Por isso que existem heresias. Existem religiões hoje que constantemente eles falam qual é a data do retorno de Jesus. Todos os anos eles afirmam a data do retorno de Jesus. Tem uma religião que é muito grande. Todos os anos eles dizem qual é a data do retorno de Jesus. Quando o próprio Jesus nos afirma que somente o Pai sabe o dia e a hora. Mas eles não, eles todos os anos eles falam a data. É complicado, sabe? Complicado porque nós tornamos complicados, mas a palavra de Deus ela é simples. Que nesse momento nós possamos estar em unidade. Na prática, na súplica, em oração, em intercessão, em ações de graças uns pelos outros. Se você puder, meu irmão, minha irmã, curva sua cabeça, vamos orar e vamos entregar as nossas súplicas, as nossas orações
para Jesus. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de unidade, de santificação. Te pedimos, Paizinho, perdão pelos nossos pecados. Cuida de nós. Provê o pão do nosso dia hoje. Senhor, cuida de nós nesse dia. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Cuida de nós a cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, cuida de nós, Paizinho. Em nome de Jesus, cuida de nós, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Escreve o nome no livro da vida, Pai, daqueles que ainda. Ai, Jesus. Alcança essas pessoas, Pai. Perdoa os seus pecados. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas para a proclamação do Evangelho, para a pregação da tua palavra. Que nós possamos ser luz e sal na vida das pessoas que tanto necessitam. Que elas possam ouvir e escutar, ver e enxergar. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti e assim nós te agradecemos. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, cuida de nós. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.